Atos, capítulo 11, versículo 25 ao 26, diz assim: E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. E nós lemos aqui o momento, o episódio, a ocasião, quando os discípulos foram chamados de cristãos. Note que essa palavra cristãos não é algo que os nossos antepassados, que os crentes antigamente disseram: sabe de uma coisa? Vocês nos chamem agora de cristãos, tá? Nós queremos ser conhecidos como cristão. Não, isso foi, cristão foi nome dado às pessoas, o mundo, o povo em geral, dava o nome de cristão para os discípulos. Por quê? Porque o cristão ele vivia de tal modo que refletia Cristo. Ele era alguém que lembrava a vida de Cristo. Então, cristão foi dado pelas pessoas, e a primeira vez que isso ocorreu foi lá em Antioquia. Mas antes de ser conhecidos como cristãos, antes das pessoas serem chamadas de cristão, eles eram chamados de discípulos. É o que nós lemos aqui. Né? E ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Então, antes de serem chamados de cristãos, eles eram chamados de discípulos. E eles se referiam, os crentes se referiam uns aos outros como discípulos. Lá em Atos 20, versículo 7, diz assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E muitos outros exemplos há que a gente vê, dizendo que aqui, em Atos 20, versículo 7, não falou que os crentes se reuniram, que os cristãos se reuniram, não, fala que os discípulos se reuniram. Os discípulos eram conhecidos como discípulos, tanto para as pessoas do mundo, quanto entre nós mesmos, eram chamados de discípulo. E nós devemos zelar pelo nome que nós somos chamados, pelo que nós somos conhecidos. Eu vou dar um exemplo. Você quer ser conhecido, aquele veiaco, aquele fofoqueiro, aquele mentiroso, aquele bandido, aquele... Não. A gente não quer ninguém se referindo para a gente assim. Agora, para que isso aconteça, nós temos que ter cuidado do que a gente reflete, como que a gente vive. Não é verdade? O termo batista é um termo muito importante de a gente entender, porque batista também, não foram os batistas que disseram: todo mundo agora nos chama de batista, viu? A gente é batista. E se nos chama de batista, não. Foram as outras pessoas, foi o mundo. Inclusive, foram as pessoas que perseguiam os batistas, que começaram a chamá-los de batista. Antes disso, eles tinham vários nomes. Geralmente, eram nomes ligados a uma região, né? Que o evangelho chegava numa região, impactava aquela região, então era dado como o nome, né, os valdenses, ou um líder como os valdenses, era um homem chamado Valdo, que era um grande pastor lá na Suíça, naquela época. Aí tem os montanhenses, que era uma região do norte da Itália, que também todo mundo que vê naquela área tinha uma certa doutrina. E a doutrina que hoje é chamada, hoje a igreja que hoje é chamada, identificada como batistas, tinha esses outros nomes. E começaram então a chamar os batistas de anabatistas. Por quê? Porque a preposição no grego de ana quer dizer de novo, mais uma vez, repetindo. Então, chamavam a gente de forma ofensiva, era tipo de xingar, tá? Os anabatistas, ou seja, os rebatizadores. Por quê? Porque a igreja não aceitava o batismo de outras igrejas, da igreja católica, por exemplo, batismo de infantes, não era aceito. Então, alguém que vinha e falava: foi batizado como era nenenzinho? Não, então você não é batizado. Aí batizava de novo. Então, os nossos perseguidores chamavam a gente de anabatistas, os rebatizadores, os que batizam de novo. O tempo caiu um ano e ficou só batista, mas essa é a história. É importante a gente entender, porque tem muita igreja por aí hoje que tem no nome Batista na placa e só tem de Batista um nome. Literalmente, só tem um nome Batista. Tá? Então, rótulos, você pode perguntar: é só o nome, pastor? Não é importante. Você vai no mercado, você quer comprar uma lata de milho, como é que você sabe o que tem dentro da lata? Você vai abrir a lata para checar?
Não, é o rótulo. E quando você tem o rótulo de milho, você abre a lata em casa e tem ervilha, então fui enganado. Então tem muita coisa que tem batista, mas quando você abre a lata, não tem batista dentro. Tem outra doutrina, tem outro ensinamento, tem outra coisa. Tá? E a mesma coisa com o cristão. Hoje em dia, quando fala cristão, quer dizer tanta coisa que você não sabe. Isso é cristão. O que quer dizer isso? Não sei. Então, talvez deveríamos voltar aos tempos bíblicos de nos identificarmos como discípulos, não crentes. O que é um crente? Alguém que crê. Crê em quê? Tem tanta gente que crê em tanta coisa por aí. Crente é alguém que crê. Cristão é alguém que supostamente segue uma religião, uma igreja cristã, mas tem tanta coisa aí que se passa por cristão. Você perguntar para os adventistas, para os mormons, Cristo para cá, Cristo para lá, mas o Cristo deles não é o Cristo da Bíblia. Tá? Então devemos talvez ter mais cuidado de zelar pelo que nós somos chamados. Então devemos zelar também pelo nome de discípulo. Discípulo não é igual a apóstolo. São duas coisas diferentes. Tá? Todo apóstolo era um discípulo, mas nem todo discípulo era um apóstolo. Por exemplo, Lucas 6:13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também lhes deu o nome de apóstolo. Então veja bem, os apóstolos foram chamados de dentre os discípulos. Então todo apóstolo era um discípulo, mas nem todo discípulo era um apóstolo. Então, acho que é Jesus quando chamou o apóstolo. Então, apóstolos, só de quebra aqui, apóstolo não existe mais. Houveram 12 apóstolos, na realidade houve 13, só que um era um falso apóstolo, que era Judas. Interessante é que Jesus chamou Judas. Jesus sabia que Judas não era salvo, sabia que ele era um ladrão, sabia que ele ia o trair, mas mesmo assim o chamou. Para quê? Para as profecias serem cumpridas. Mas houveram então 13 apóstolos, um era Judas, o 13º era o apóstolo Paulo, só houveram esses, gente. Não houve mais, não há mais. Mas tem um fulano ali que se chama de apóstolo. Ele pode se chamar de Rainha Elizabeth, de Rei Charles, chamar o que ele quiser. Tá? Mas não é. Só porque eu me chamo de alguma coisa, não quer dizer que eu sou. Tá? Então, não existe apóstolo. Tá? Podemos outro dia falar sobre isso. Existem certos critérios e requerimentos muito específicos para ser chamado um apóstolo. Um deles é ter sido chamado e escolhido e ensinado pessoalmente por Jesus Cristo. Não num sonho, pessoalmente, assim, ó. Aqui, ó, eu e você aqui. Pronto, começa por aí. Esse é um dos muitos. Todos falham, a não ser esses 13 da Bíblia, que realmente são. Tá? Mas não vamos nos delongar muito sobre isso. Mas então, eu quero falar hoje sobre discípulos bíblicos. Como que nós podemos ser discípulos? Não só cristãos, não só crentes, mas discípulos. E eu quero começar vendo aqui qual era a distinção de um discípulo. João 8, versículo 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, uma das distinções de ser um discípulo de Jesus é você permanecer na palavra. Você permanecer. Então Jesus saía e pregava o evangelho, muitos creram, e ele explica como alguém que crê pode se tornar um discípulo. Porque crer é uma coisa. Você pode crer, ser salvo, nascer de novo, estar indo para o céu. Tá, você é um crente, tudo bem. Mas tem mais. Tem um discípulo. Nós podemos ser salvos, crentes, sim, mas podemos também ser discípulos. Apóstolo ninguém vai ser mais, porque já teve os que tinham que ter. Mas nós podemos ser discípulos. E aqui ele explica o que distinguia. E o que distingue aqui é você permanecer. Essa palavra permanecer significa continuar. É você permanecer, você continuar. E um dos resultados de Pentecostes, que foi o primeiro evento da igreja em Jerusalém, foi que houveram justamente essa continuância dos que creram. Então, as pessoas creram, tá? Milhares creram, mas não só creram e foram salvos, eles permaneceram, eles continuaram. Olha o que fala em Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra,
E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então veja só, o que foi que eles fizeram? Eles perseveraram, eles continuaram, eles permaneceram na doutrina. É isso que distingue quem crê e o discípulo. O discípulo é alguém que crê. Você não pode ser um discípulo se você não crê. Você não pode ser um discípulo se você não é salvo. Mas só crer, só ser salvo, não faz de mim, de você, um discípulo. Nós temos que permanecer na doutrina. Atos 12:46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Mais uma vez, eles perseveraram. O que é isso? É permanecer, é continuar. Unânimes, juntos. Eles permaneceram, perseveraram. Unânimes. Então, o discípulo é alguém que é salvo, mas ele continua na palavra, ele continua na doutrina. Quando nós temos para evangelizar, muitas pessoas são salvas. A grande maioria das pessoas que são salvas, eles creem. Você não pode ser salvo sem crer. Mas muitas pessoas que nós alcançamos, eles creem. Mas eles não perseveram. Eles não permanecem. Eles são salvos, mas não lêem a Bíblia, não oram, não vão para a igreja. Não fazem coisas que agradam a Deus. E pode alguém que não ora, não vai para a igreja, ser salvo e ir para o céu? Claro, a salvação é pela graça. Não vem das obras. É pela graça, por meio da fé. Então alguém pode ser salvo e não ser um discípulo. Alguém pode ser salvo e não fazer nada para Deus. Porque nós somos salvos porque Deus nos amou primeiro. Não porque a gente amou a Deus, ou porque a gente obedece a Deus, ou porque a gente faz alguma coisa para Deus. Não, nós somos salvos pela graça, porque o que Cristo fez por nós. Agora, tem o próximo passo que é ser um discípulo. E nem todo mundo que é salvo é um discípulo. Só aqueles que permanecem na fé. Então nós temos a distinção dos discípulos. Lá em Lucas 14, versículo 26, nós temos a exigência para o discípulo. Não é só chegar, eu quero ser um discípulo. Ah, tá, tudo bem. Dá-lhe um crachá, discípulo. Pronto, você é um discípulo. Você botou o crachá, vestiu o chapéu, ou botou o uniforme. Não. Diz assim lá em Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então aqui tem uma exigência para ser um discípulo. Agora, como eu acabei de falar, crer é fácil, ser salvo é fácil, tudo depende de Cristo. Mas para ser discípulo, tem certas exigências. É mais difícil. Salvação não custa nada, mas ser discípulo pode nos custar tudo. Não quer dizer que vai nos custar tudo, mas tem um custo. O discípulo tem uma exigência, tem um custo que você paga. E Jesus aqui mostra as exigências para quem quer ser um discípulo. A exigência que ele menciona aqui, particularmente, é de colocar Cristo em primeiro lugar. O discípulo coloca Cristo em primeiro lugar. Não coloca a si em primeiro lugar, não coloca a família em primeiro lugar, não coloca o cônjuge em primeiro lugar, coloca Cristo em primeiro lugar. Se alguém vier após mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, mulher, filhos e filhas, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Essa palavra aborrecer não quer dizer o que a gente usa hoje em dia. Tá? A palavra de aborrecer a gente usa como chatear. Você está me aborrecendo, você está me chateando. Não é isso que essa palavra quer dizer. Aborrecer, ela significa ela significa amar menos. Na versão, algumas versões da Bíblia, em outras línguas, tá? Porque em português eu tenho uma versão em português, que é essa que nós usamos, Almeida Corrigida Fiel. Mas em outras línguas, é traduzido como odiar. Tá? Mas isso aqui não quer dizer odiar, não quer dizer aborrecer, chatear. Então quer dizer que para eu ser um discípulo, eu tenho que ir lá e aborrecer meu pai, minha mãe, meus filhos, e me aborrecer. Não. É você não amar nada disso mais do que você ama Jesus. Então toda decisão deve ser tomada baseada, isso vai agradar a Jesus? E muitas vezes nós colocamos a nossa própria vida, o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade na frente do que a Bíblia fala. Quem faz isso, se é salvo, vai para o céu do mesmo jeito.
mas não pode ser chamado de discípulo. Você não é um discípulo. Então, se você busca agradar o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, mais do que agradar a Cristo, então você não é um discípulo, porque é exigência. É a gente colocar Cristo em primeiro lugar em tudo. E também a segunda exigência aqui que Jesus fala é justamente sobre você, o discípulo, carregar a sua cruz. Lucas 14, 27, que é o versículo seguinte do que nós lemos. Ele fala sobre aborrecer pai, mãe, filho, esposa. No 27 ele fala assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, duas coisas que ele fala bem claro. Não pode ser o meu discípulo quem coloca a si ou a família na frente de mim, e não pode ser meu discípulo quem não tomar a sua cruz e carregá-la. Renunciar. O discípulo renuncia a si mesmo. Ele carrega uma cruz, não literalmente, não é isso que Jesus está falando. Lembrando que quando Jesus falou isso sobre carregar a cruz, ele não havia sido crucificado. Hoje podemos dizer que o símbolo, o emblema do cristianismo é a cruz. Mas isso foi depois da crucificação e ressurreição de Cristo. Quando Jesus falou isso em Lucas 14, ele estava vivo. Ele não havia sido morto, ele não havia sido crucificado. Então, para alguém naquela época, antes da crucificação de Cristo, o que representava a cruz? Não era um emblema cristão. Ninguém andava com a cruz pendurada no pescoço, né? Ninguém colocava a cruz. A cruz era um emblema de execução, de sofrimento e de morte. Era como colocar uma forca. Era como colocar uma cadeira elétrica. Era como colocar um pilotão de fuzilamento. A cruz era uma forma de você ser executado da pior forma possível. E Jesus falou aqui, antes da sua crucificação, antes de ele carregar a sua cruz, que não carregar a sua cruz. Então, as pessoas que ouviam, e o sentido que Jesus estava falando é o seguinte: vocês têm que estar dispostos a sofrer, a renunciar, a padecer por mim. Senão vocês não podem ser os meus discípulos. Ele não falou que não pode ser salvo. Ele falou o quê? Discípulos. Nós lemos aqui agora há pouco que muitos dos que creram se tornaram discípulos. Então você pode crer e nunca ser um discípulo. Você pode ser salvo e nunca ser um discípulo, mas nós devemos desejar ser um discípulo. Deve ser o nosso desejo. Essa é a vontade de Deus. Tá? Mas nós temos que aprender a colocar Cristo em primeiro lugar. Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Tudo quanto tem. O que quer dizer isso? Tudo, até um alfinete. Peraí, pastor, então para eu ser salvo? Não, aqui não está falando de ser salvo, está falando sobre ser discípulo. Mas note, não é que você deve renunciar a tudo que tem. Então eu vou tacar fogo na minha casa, eu vou largar meu emprego, meu trabalho, eu vou deixar minha família, pronto, agora eu sou um discípulo. Não é isso. Nós devemos estar dispostos, se chegar a isso. Nós lemos na história da igreja sobre os mártires da igreja primitiva que iam para o Coliseu. Eu já tive o privilégio, graças a Deus, de estar no Coliseu, lá em Roma. Era uma viagem de negócios, eu tinha uns dias livres, eu passei por Roma, fui no Vaticano, vi o Coliseu. O Coliseu era uma estrutura enorme, era um estádio na realidade. O Coliseu era um estádio. E era usado para várias coisas, não apenas o que eu vou falar agora, mas era usado também para a execução cruel de crentes na igreja primitiva. Eles pegavam homens, mulheres, crianças, em grupos, às vezes sozinhos, às vezes em grupos, colocavam no meio do estádio e soltavam feras famintas que os devoravam vivos. Eles poderiam, em qualquer momento, sair dali. Era só eles renunciarem a Cristo. Dizer que não criam em Cristo, que Cristo era uma conversa fiada, que eles não criam em nada disso, que eles iam adotar a religião dos romanos, os deuses pagãos. Na hora, eles seriam livrados daquilo. Você diria que aquelas pessoas que viram seus parentes, seus filhos, serem estraçalhados por ursos, leões, tigres, leopardos, não colocaram Cristo primeiro? Eles não aborreceram, quer dizer, eles aborreceram no sentido de eles colocaram em segundo lugar
É indescritível, imaginável a gente. Eu não tenho como fazer isso. Pois é. É algo que o Espírito Santo lhe dá poder e sabedoria e graça na hora. Mas sabe por quê? Porque eram discípulos. Haviam, eu te garanto, renunciado em outras coisas. Haviam renunciado em outras coisas para chegar a esse ponto. De serem capazes de renunciar à própria vida para agradar a Cristo. Agora, se nós não estamos dispostos a renunciar nada, se nós não estamos dispostos a nos aborrecermos em nada, eu não quero isso porque eu acho que, é porque eu penso, é porque... Se nós não renunciamos o mínimo, como que vamos renunciar à nossa própria vida? Nós não vamos. Jesus falou, se você for fiel no mínimo, você vai ser fiel no muito. Se você for, no entanto, infiel no pouco, no mínimo, você vai ser infiel no muito também. Então nós temos que entender que das condições, dos requisitos do discípulo é renúncia. Não quer dizer que você vai ter que dar a sua vida, a vida dos seus filhos, deixar tudo quanto tem. O apóstolo Mateus, a profissão dele, antes de ser um discípulo e apóstolo, ele foi chamado para ser apóstolo, ele era um cobrador de impostos. Ele era um judeu que trabalhava junto com os romanos para cobrar impostos. O cobrador de impostos era conhecido naquela época, todos eles como corruptos e ladrões. Eles cobravam a mais do que deviam, porque a diferença eles botavam no bolso. Temos a história de Zaqueu, que falou, ele foi salvo, e falou, vou devolver tudo que eu roubei, vou devolver, vou restituir tudo. Mas Mateus era um cobrador de impostos. Mateus havia ouvido Jesus pregando. Mateus era odiado pelo povo judeu. Entenda isso, o povo judeu odiava os cobradores de impostos porque eram vistos como traidores, eram judeus, que trabalhavam para os romanos e roubavam o próprio povo para encher o bolso. E certo dia Jesus passou, olhou para Mateus e falou, siga-me. Sabe o que Mateus fez? Largou tudo. Largou o emprego, largou a vida dele. Largou tudo. Um emprego humanamente bom, mas um trabalho corrupto, desonesto. Mas ele largou tudo e foi seguir a Cristo. A gente não sabe, a Bíblia não fala se era casado, se tinha filhos, não sabemos. Sabemos de uma coisa, ele largou tudo e seguiu a Cristo. Sabe o que é isso? Ele renunciou tudo. Talvez não chegue a isso. Deus me chamou para o ministério e eu francamente não vejo isso como um grande sacrifício, mas eu renunciei ao meu trabalho, renunciei à minha carreira, renunciei várias vantagens e facilidades que eu tinha na vida e fui embora, fui fazer a vontade de Deus. Eu repito, eu não vejo isso como sacrifício. Realmente eu não vejo. Mas talvez Deus não chame você para isso, para sair do seu trabalho, do seu emprego, do seu país, da sua família. Eu tenho familiares lá na Inglaterra, eu nunca vi eles crescerem. Eu tenho um sobrinho, tem 20 e poucos anos já, eu não vi ele crescer. Não tive o privilégio de ver meus sobrinhos crescendo. Só que faz parte disso? Renúncia. Não vou fazer isso, porque aqui eu tenho minha família, meu emprego, meus amigos. Não vou. Não está disposto a renunciar. Não pode ser discípulo. Tá? Então, renúncia. Última coisa aqui. Nós vimos aqui o distintivo de discípulo, a exigência de um discípulo. Vamos ver a direção. Qual a direção que o discípulo toma? Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então a gente já viu sobre renúncia, já viu sobre cruz, tudo bem, mas aqui ele termina falando, e siga-me. A direção é seguir Cristo. Não é seguir o mundo, não é seguir vontade própria, não é seguir a sociedade, não é seguir a moda, é seguir a Cristo. E nem sempre seguir a Cristo é a mesma coisa que nós queremos. Pode ser. Pode ser. Deleita-te também no Senhor. E lhe considerar os desejos do teu coração. Isso não quer dizer que Deus vai fazer tudo o que você quer.
Deus vai fazer você fazer o que Ele quer que você faça. Ele vai colocar aquele desejo no seu coração. Mas nós precisamos seguir a Cristo. O discípulo, na realidade, ele corre atrás. Ele não segue de longe. E o discípulo não é alguém, e aqui é muito importante você entender isso. O discípulo não é alguém que você precisa correr atrás. Nós temos que correr atrás do perdido. E de pregar o evangelho. Então a gente tem que ir até os perdidos, até que não conhecem Cristo, e pregar o evangelho para que sejam salvos. Agora, uma vez que é salvo, a direção agora é o seguinte: quem é salvo deve seguir a Cristo. E muitas vezes, muitas igrejas passam 80%, 90% do tempo correndo atrás de pessoas que supostamente são crentes. Para quê? Para ir para a igreja, para fazer isso, para deixar de fazer aquilo, para não sei o que mais. O discípulo, ele segue. O pastor não está aqui para estar... Qualquer pastor, qualquer igreja, pastor de verdade, não está aqui para estar puxando os crentes. Está aqui para ensinar, para dar exemplo, apontar em direção. Paulo falou, sigam a mim como eu sigo a Cristo. Mas não tem como... E Cristo nunca fez isso. Amarrou as pessoas e forçou eles a fazer a vontade de Deus. Não, o discípulo lhe segue. Mas entenda, alguém pode ser salvo e não seguir Cristo. É o que Deus quer? Não. Vai trazer bênção? Não. Vai trazer galardão? Não. Vai aumentar o reino de Deus? Não. Mas a pessoa é salva de um jeito. Agora, nós devemos agora seguir Cristo. Seguir quem vem atrás. Não é para Cristo vir atrás com um chicote, para frente, seu bando de não sei o quê, vocês não prestam para nada. Ele não está atrás, chutando, empurrando, chicoteando as pessoas. Não, ele está na frente e a gente segue. Tempo atrás, com o auxílio da irmã Lourdes, eu criei uns patos lá na Grota Santa, um monte de pato. E tinha patinho. Uma coisa interessante, onde a pata ia, os patinhos iam atrás. A patona não precisava ficar com as asinhas dela, por aqui, seus patinhos, por aqui. Não, a pata ia, os patinhos iam atrás. Assim que deve ser um discípulo. A gente segue Cristo, a pata ia para cá, os patos iam para trás. A pata parava, os patinhos paravam. A pata ia de novo, vizinho. Assim que deve ser conosco. Assim que deve ser na igreja. Tem muita igreja que erra porque eles querem forçar, pressurizar, está puxando as pessoas, aí eles inventam umas conversas que não são bíblicas. Tipo o quê, pastor? Vai perder a salvação. Se não for para essa igreja, estou dizendo que dizem por aí, não estou querendo falar aqui não, vai perder a salvação. Se não der dinheiro para a igreja, não vai para o céu. Aí começam a criar umas coisas que nada mais é do que tentar colocar cordas e correntes às pessoas para arrastar as pessoas para fazer a vontade de Deus. Gente, isso não é um discípulo. Um discípulo, ele segue. Tá? Então nós temos que ter consciência disso. Tá? Marcos 2,14. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. Sabe quem é esse Levi, filho de Alfeu? Mateus. Mateus, o nome dele judeu era Levi. Né? Então ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria. Que recebedoria? É onde ele sentava, o cobrador de impostos sentava para receber os impostos. E disse-lhe, segue-me. Levantando-se, o seguiu. Assim. O seguiu. Passou o resto dos seus dias seguindo a Cristo. Então, Jesus passou inúmeras horas treinando e ensinando aqueles que estavam dispostos a serem discípulos. Jesus não poupou tempo ou esforço para ensinar quem queria aprender. Agora, quem não queria, certa vez, Jesus falou algo que escandalizou, chocou muita gente. Esse povo foi embora. Discípulos, não, estavam mais seguindo ele. Salvos, provavelmente. Aí Jesus virou para os seus discípulos, o apóstolo, e falou, vocês também vão me deixar? E Pedro falou o quê?
Como o deixaremos se tu tem as palavras da vida? Então, nós não vamos deixar. Jesus ficou, ei, espera um pouquinho, voltem aqui, eu retiro o que eu disse, desculpas, não, eu ofendi vocês. E hoje tem muita igreja que faz isso. O pastor tem medo de ofender as pessoas, caso elas deixem de seguir a Cristo. Eles não pregam sobre isso, não pregam sobre aquilo, faz uma igreja politicamente correta, não pode ofender ninguém, falar no seguinte, chatear. Sabe o que é isso? Não é colocar Cristo em primeiro lugar. Tá? Aqui na igreja, na metropolitana também, eu não quero ofender, espantar ninguém. Mas sabe de uma coisa? Eu vou pregar a palavra de Deus. E já tiveram muitas pessoas que deixaram a igreja porque não gostaram, concordaram com algo que eu falei. Mas, mais uma vez, eu não vou começar agora a querer agradar homens. Eu não quero desagradar ninguém. Mas se eu for desagradar alguém, não vai ser Deus. Eu posso desagradar todo mundo, mas eu não vou desagradar a Deus. E muita igreja faz um conchavo com isso. Eles mudam para agradar as pessoas. A Bíblia fala que alguém assim não pode ser um discípulo. Como é que um pastor não é um discípulo? Como é que pode líderes de uma igreja mudar a igreja para agradar as pessoas, desagradar a Deus? Não são discípulos. E se não são discípulos, não podem estar à frente de uma igreja. Nenhuma. Porque o principal papel do pastor e da liderança de uma igreja é agradar a Cristo acima de tudo. Tá? Então isso vale também para as nossas vidas. Tá? Mateus 28, terminar com isso. A grande comissão. Ainda falando na direção do discípulo. Portanto, ide, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus, na sua grande comissão, falou para ir, pregar o evangelho, tudo bem, a gente sabe, batizar, tudo, mas também ensinar. Ensinar. Não fala ensinando-os todas as coisas, mas ensinando-os a guardar todas as coisas. Então a gente ensina e a gente aprende não para saber, mas para guardar. O que é guardar? Fazer, obedecer, seguir. E um discípulo, ele segue, ele guarda. Muitos queriam ser ensinados por Jesus, mas não estavam dispostos a segui-los. Não estavam dispostos a segui-lo. Lucas 9, 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa eu ir primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. São exemplos de pessoas que vieram com muito gosto. Senhor, eu vou te seguir, Senhor, eu vou fazer isso, eu quero fazer aquilo. Jesus falou: Ok, mas primeiro isso. Tudo indica que esses exemplos aqui, as pessoas não seguiram Cristo. Deixa eu primeiro enterrar. Deixa os mortos enterrar os mortos. Deixa eu me despedir. Olhar, tá largando mão do arado. Eu lhe seguirei. Olha, eu não tenho onde dormir. A raposa tem um covil, os passarinhos têm uns. Eu não sei onde vou passar a noite. E assim é. Ah, quero não. Tem não tique refeição. Tem não direito a passe, a Uber. Tem não. Quais são o que você me oferece? Jesus, e efetivamente, Jesus falou: oferecer, eu não tenho que dormir. Eu não tenho nem onde botar minha cabeça. Quer vir? Pensando bem. Não estava disposto a renunciar. Quando eu renunciei para vir para Maceió,
Eu não sabia onde eu ia morar, não sabia se eu ia ter uma casa, se eu ia alugar, se eu ia invadir. Eu não sabia se ia ter lugar para ter igreja. Eu não sabia de nada disso. Até que a minha filha como testemunha. E depois que eu falei, Deus, eu vou. Eu não sei dos detalhes, eu não sei como, eu não vejo como, mas sabe uma coisa? Eu vou deixar o certo pelo duvidoso. Isso é fé. Fé é a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo nada nem como vai acontecer. Mas sabe uma coisa, Deus? Eu vou. Vou meter a cara, eu vou. Peguei minhas filhas, que tinham 7, 8 anos na época. Faz tempo, né? Podem ver que faz tempo. E a gente foi. Deus providenciou tudo. Tudo. Lugar para ter igreja. Lugar para morar. Tudo. Sabe por quê? Porque quem segue a Cristo nunca fica decepcionado. O discípulo nunca fica na mão. Porque é Deus que chama, e Deus é fiel. Mas muitas vezes a gente fica, é que eu não estou vendo como. Você não tem que ver, você tem que crer. É que eu não estou entendendo, você não tem que entender, você tem que crer. E quando a gente crê, a gente age, a gente segue Cristo, a gente segue. A direção é essa. Siga-me. Siga-me. Quando a gente segue Cristo. Agora, quando a gente tem que ser arrastado, alguém tem que botar uma corda no pescoço, sair arrastando a gente para fazer tudo, pode ser duas coisas. A pessoa não é salva, existe essa possibilidade. Só não tem desejo, vontade nenhuma, porque não é salva. Ou ela é salva, mas não está interessada em ser discípulo, não está interessada em seguir a Cristo. Então nós temos que entender essas verdades. Esquecer um discípulo? Deveria querer. Então observe a distinção, o que é que marca um discípulo. Observe as exigências, cumpra as exigências de ser um discípulo. Tenha as prioridades corretas, como nós vemos aqui, e tome a direção certa. Siga-me, Jesus falou. E assim é possível ver uma revolução em nossas vidas. Sabia que 12 apóstolos revolucionaram o mundo. A Bíblia fala que causaram alvoroço em Jerusalém. E também o mundo inteiro. Por quê? Porque eram discípulos que seguiam a Cristo. Eram só 12 apóstolos. Mas não foram só os 12 apóstolos que viraram o mundo de ponta cabeça. Foram os discípulos. Não foram só 12 homens. 12 homens começaram, iniciaram. Mas foram os muitos discípulos nas igrejas que revolucionaram o mundo e influenciaram o mundo como nós temos hoje. E Deus pode fazer isso não só no mundo, mas na sua vida, se formos discípulos.